Olá, novelover! Eu sou Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um Momento Tupi com o especial da novela Aritana. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Aritana foi uma telenovela exibida pela TV Tupi às 20 e às 21 horas, que estreou no dia 13 de novembro de 1978, escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Luiz Galon, Antonino Seabra, Álvaro Fugulin e Atílio Ricó. A trama, com 120 capítulos, completa hoje 45 anos de sua estreia. Na história, Aritana, vivido por Carlos Alberto Richelli, é um forte e sensível rapaz que vive no Xingu. Filho de um branco e uma indígena, seu tio, o rico fazendeiro Inhoinhô, Jaime Barcelos, não quer dividir com ele a herança, as terras que pretende negociar com um grupo americano. Idoso, praticamente surdo, Inhoinhô não enxerga o oportunismo de Iara, Wanda Estefânia, bem mais jovem que ele, que o enreda em um noivado sonhando levar algum proveito da relação. Quando Aritana começa a sentir que não só as suas terras, mas também a existência de sua tribo estão sendo ameaçadas pela ambição e prepotência do homem branco, procura resolver os problemas pelos meios que tem ao seu alcance. Ele confia no ser humano, é puro, incorruptível e, mesmo quando passa a viver na cidade, não se deixa vencer pelas tentações. Do lado dos interessados nas terras do Xingu estão os irmãos Danilo, feito por John Herbert, e Estela Bezerra, Bruna Lombardi. Ele incita a irmã, médica veterinária, a se aproximar de Aritana na tentativa de convencê-lo a aceitar sua negociação. Aritana acaba apaixonado por Estela, que a princípio zomba dele, pois desiludida, teve um noivado frustrado com mau caráter Lalau, Tony Correia. Com o convívio, Estela acaba arrebatada pelo indígena e passa a lutar pela causa do amado. Também era a história de Lígia, Georgia Gomide, ex-miss desligada das responsabilidades domésticas, fútil e infeliz no casamento com o professor Homero, Francisco Milani, com quem leva uma vida pacata que não lhe satisfaz. Ela abandona a família para viver ao lado de um marginal, Julião, Carlos Zara. Antes, Lígia e sua irmã Ana Maria, feita por Ana Rosa, internam a mãe, Dona Elza, vivida por Cleide Iácones, em um asilo. O fazendeiro Boaventura, Jorge Dória, amigo de Inho, interessado em Elsa, faz o possível para resgatá-la. Essas, então, são algumas histórias e tramas de Aritana, uma novela de Ivani Ribeiro que precursora, né, já falava sobre as questões indígenas lá na década de 1970. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre as curiosidades de bastidores dessa novela agora. A diferença social entre o indígena e a sociedade dita civilizada era o centro das atenções da novela. A autora Ivani Ribeiro foi assessorada pelos irmãos indigenistas Cláudio, Orlando e Álvaro Vilas Boas, e contou com a colaboração do professor Olímpio Serra, administrador do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, na época. As gravações foram feitas no posto Leonardo Vilas Boas, em plena selva, onde só foram possíveis com o apoio da FUNAI. Também na localidade de Embu, na Grande São Paulo, nos estúdios da TV Tupi, na Vila Guilherme. Entre as diversas tribos do Xingu, duas especialmente ajudaram nas gravações, os Yavalapites e os Camaiurás. A autora esclareceu que antes de enviar os capítulos para a emissora, as falas do protagonista Aritana eram revisadas por Cláudio Vilas Boas. A edição da revista Amiga, de 27/12/78, Ivani disse: "Ele vem à minha casa, lê as perguntas e respostas de Aritana e muitas vezes me alerta a certas palavras que uso, advertindo. Aritana não reagiria assim. Essas orientações tenho seguido à risca.
Fecha aspas. Aritana foi eleita pela APCA o melhor tema de novela de 1978. Carlos Alberto Richelli e Jaime Barcelos levaram os prêmios de melhor ator e Cleide Diáconis a melhor atriz, juntamente com Joana Fon, Yara Amaral e Gracinda Freire por Dancing Days. Entretanto, a autora enfrentou uma série de problemas com sua novela, vindos de dentro e de fora da produção. A princípio, Ivani Ribeiro foi mal interpretada por um lado, por aqueles que condenavam a exposição dos indígenas, e pelo outro, pelos que sentiam seus interesses ameaçados com as reivindicações dos indígenas. Por causa de críticas recebidas, a Tupi levou ao ar o especial O Caso Aritana, uma novela à parte, onde atores do elenco, o diretor artístico da emissora Carlos Zara e representantes a órgãos ligados aos direitos dos indígenas, como os irmãos Vilas Boas, defenderam as intenções da autora. O especial também apresentou depoimento de populares e dos povos indígenas. Por sua temática, a novela foi criticada pela censura federal antes mesmo de estrear. O pesquisador Cláudio Ferreira, autor do livro Beijo Amordaçado, A Censura às Telenovelas durante a Ditadura Militar, narrou, abre aspas, Aritana, novela que abordava o universo indígena, foi acusada de tratar o tema levianamente. A crítica é do censor Dalmo Paixão, ironicamente mais de um mês antes da estreia. Deve-se aí observar o caráter nitidamente ingênuo de quem pretende focar um tema sem conhecê-lo devidamente. O caminho está aberto, portanto, à desinformação e à deturpação. Ele sugere que se ouça a posição da FUNAI sobre a questão indígena e a política governamental adotada para inserir o conteúdo na trama de Ivani Ribeiro. Fecha aspas. A colunista Sinira Arruda criticou duramente a novela na revista Amiga, edição de 21 de fevereiro de 79, dizendo, abre aspas, se a proposta é alertar e defender o índio, por que essa rede de televisão invade o Parque do Xingu com equipes técnicas, atores, máquinas e máquinas conturbando o sossego dessa gente tão tumultuada? Aplaudo a linha sutil na qual, inteligentemente, Ivani mostra que nós civilizados somos muitas vezes mais selvagens. Entretanto, abomino vê-los transformados em extras de TV. A Tupi mostra claramente, com o apoio da FUNAI, que os índios, mais uma vez, estão sendo desrespeitados. E agora, via Embratel. Fecha aspas. Porém, em nenhum momento Ivani Ribeiro deixou de reivindicar os direitos dos indígenas brasileiros. Principalmente no tema central, em que Aritana deseja a posse total das terras para abrigar sua tribo. Outro problema enfrentado pela produção foi o atraso no pagamento dos atores, em um momento em que a TV Tupi passava por sua pior crise. A emissora fechou a porta pouco mais de um ano após a novela, em 18 de julho de 1980. Atores fizeram greve e pararam as gravações. O diretor Luiz Galon lembrou, abre aspas, chegou ao ponto de eles não gravarem para não deixar fechar o capítulo. Aí eu combinei com o Carlos Zara, então diretor artístico da emissora. Não pode deixar de ir capítulo para o ar. Não importa se o capítulo vai ter 45 minutos ou só 15. Então, em vez de eu gravar um capítulo inteiro, gravo 4 partes, não fecho o capítulo. A gente na segunda-feira passa uma parte e na terça passa outra, sem nada, sem intervalo. Fecha aspas. Assim, houve capítulos de 15 minutos. A novela chegou ao fim com algumas imagens colhidas pelo diretor no início das gravações. As cenas com indígenas ganharam mais espaço. Galon completou dizendo o seguinte, abre aspas. Como o casal Bruna e Richelli não quis gravar, tive que virar a história. Foi na casa da Ivani convencê-la a mudar a história para ficar em cima de outros personagens. Então, nós criamos uma outra história e largamos o índio lá. Inventei um negócio de sarampo e o índio ficou na rede. Fecha aspas. Na lauda do último capítulo da novela, Ivani desabafou com uma mensagem, abre aspas. Da batalha entre mortos e feridos salvaram-se todos, segundo se espera. Apesar de tudo, chegamos ao final. Reitero que a minha intenção ao escrever Aritana foi a melhor possível, pretendendo um trabalho sério, pesquisado, verdadeiro, dependendo muito da cooperação e boa vontade. Talvez o voo fosse mais alto que as nossas forças, mas valeu a pena tentar, com o exemplo da obstinação do índio. Fecha aspas. Em destaque no elenco, a excelente criação de Carlos Alberto Richelli, transformado em um perfeito indígena do Xingu.
Em entrevista à revista Sétimo Céu, o ator revelou detalhes de sua preparação para o papel. Instalado no posto de apoio da FUNAI, no Xingu, ele seguia a pé todos os dias em direção à tribo, onde vivia o cacique que inspirou o personagem. No primeiro contato com os indígenas, Richelle se despiu. Permitiu que pintassem seu corpo e cortassem seu cabelo, com uma faca de dente de piranha. Dançou o jacuí e o quarupi e provou do mingau de mandioca. Ele ainda aprendeu a cavalgar com auxílio de Jorge Doria, também no elenco. Saída do papel de protagonista na novela Sem Lenço, Sem Documento, sua estreia na televisão, Bruna Lombardi custou a aceitar o convite para estrelar Aritana, inclusive vindo da própria Ivani Ribeiro. A autora teria dito à atriz o seguinte, abre aspas, Bruna, estou escrevendo essa novela pensando em você, não consigo imaginar outra pessoa, fecha aspas. Quando Ivani informou que conseguiu uma viagem ao Xingu, Bruna aceitou. A viagem só foi possível por intermédio dos irmãos Vilas Boas, então responsáveis pela reserva. Sobre a viagem, Bruna informou, abre aspas, ir para o Xingu era impossível, ninguém podia ir. O objetivo era preservar os índios para não virarem atração turística, nem se misturarem e terem uma miscigenação com o mundo contemporâneo e branco, fecha aspas. Em Aritana, Carlos Alberto Richelle e Bruna Lombardi se conheceram e viveram o par romântico dentro e fora das telas. Nunca mais se separaram. Lá se vão 45 anos. A atriz disse, abre aspas, seguimos para o Xingu em um aviãozinho particular de Bandeirante. Eu conheci o Rio no avião, nos vimos de relance na Tupi. E no avião, pela primeira vez, sentamos um ao lado do outro e nos conhecemos. E aí mudou a história da minha vida. Fecha aspas. Os atores gravaram durante um mês no Xingu. Foi um trabalho memorável do ator Jaime Barcelos, que vivia o velho Nhonhô Correia, que nada tem a ver com outro personagem de Ivani Ribeiro, com nome muito parecido, o Nonô Correia, vivido por Ari Fontoura em Amor com Amor se Paga, de 1984, na TV Globo. O descaso com o idoso foi tratado na novela através da personagem Dona Elza, feita por Cleide Diáconis, senhora que é abandonada pelas filhas em um asilo para idosos. Para escrever Aritana para a Tupi, Ivani Ribeiro foi emprestada à emissora por Silvio Santos. Em 1976, a autora assinou contrato com os estúdios Silvio Santos e escreveu a novela O Espantalho. Seu compromisso com o Homem do Baú só terminou em 1980. Nessa fase em que Ivani foi emprestada por Silvio Santos, ela não só escreveu Aritana, mas também a novela O Profeta. E esse empréstimo durou de 1977 a 1979. No início de dezembro de 1978, a TV Tupi, percebendo o interesse do público pela trama de Aritana, mudou seu horário de exibição para evitar um confronto direto com o sucesso da novela concorrente na Globo, Dancing Days. A novela da Tupi passou a ser apresentada depois da trama global. E com o fim desta, voltou ao seu horário original. Em janeiro de 1979, com o encerramento de Dancing Days, a Tupi publicou um anúncio nos jornais e revistas, conclamando o público a sintonizar nela. Abre aspas. Agora que acabou Dancing Days, você pode assistir Aritana às 8 da noite. Fecha aspas. E este foi o vídeo de hoje, um especial sobre os 45 anos de Aritana, essa novela da TV Tupi, no nosso Momento Tupi de hoje. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais, deixa um pix de qualquer valor nessa chave que eu deixo aqui na tela e também na descrição desse vídeo, ou seja, um membro do canal, clicando no botão Seja Membro aí embaixo para maiores informações. Já faço um agradecimento aqui de todo o meu coração aos apoiadores Rede Marco e Viviane Bento. Vocês são maravilhosos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.